no treino, não tem mostrado a vontade de, sabe, de crescer, de voltar a ser o Carrídio. Tá na nhaca até no treino. E nos jogos, todo corintiano tá vendo que a gente não tem visto aquele Carrídio que a gente conhece, que para mim foi o jogador mais importante taticamente do Corinthians na temporada passada, e taticamente mais importante que o Memphis. Agora, ele precisa colocar a cabeça no lugar. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O Corinthians entrou hoje diante do Ceará com uma escalação diferente por alguns motivos. Primeiro motivo, não tinha o ataque titular. Aliás, é sempre assim, nunca tem um ataque titular. O Dorival Júnior, só para você ter uma ideia, nunca conseguiu escalar o trio da frente. Garro, Memphis e Yuri. Nunca. O Dorival Júnior nunca comandou o Corinthians com os três. Sem o ataque titular e sem o reserva imediato, o maravilhoso Romero, o Dorival Júnior optou por Thales Magno e também por Guinegão. Diferente do que havia acontecido antes do Mundial de Clubes da FIFA, o técnico Dorival Júnior parou de usar as linhas de 4 e parou de usar o 4-1-4-1. Ele poderia hoje ter jogado num 4-1, com o Thales aberto numa ponta, enfim, ele poderia ter feito isso hoje, mas não fez. Hoje ele escala o Losango. Na partida que o Corinthians perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, ele escala o time com a bola atacando num 4-1-3-2, se defendendo com duas linhas de 4-4-4-2, hoje também foi 4-4-2, se defendendo sem a bola, 4-4-2, porque o Thales fechava ali na esquerda e o time fazia ali as duas linhas de 4, com o Garro e o Guinegão na frente, na marcação, às vezes também o Thales, dependia ali da movimentação dos jogadores no momento, mas era sem bola, 4-4-2, duas linhas de 4, 2 na frente, com a bola, o time num 4-4-2 losango. Como o Corinthians foi escalado hoje? Segundo ponto, que foi uma escalação diferente, não tinha um Carrídio na equipe titular. O cafezinho acertou mais uma. Eu trouxe com exclusividade no blend de informações. A comissão técnica do Corinthians e o Dorival Júnior estão insatisfeitos com o Carrídio, pelo desempenho dele em campo, pelo desempenho dele nos treinos, pela falta até de gana dele, de evoluir, de crescer, de voltar a ser o Carrídio que a gente viu na temporada passada. E eu falei, a chance dele ir para o banco hoje já é muito grande. Ele vai parar na reserva porque ninguém aguenta mais a maneira como o Carrídio tem treinado e jogado. Uma displicência, isso é avaliação lá dentro, tá, gente? E eu concordo muito com isso e vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí o Corinthians entra num 4-4-2 losango, com o Ranieri na frente da zaga, com o Bidon na direita, no losango, Martínez na esquerda no losango, tudo louco, né? Porque o Martínez, aliás, os melhores momentos do Martínez no Corinthians foi jogando exatamente do lado direito do losango. Só que quem jogava ali era o Carrídio, então ele não teve muitas oportunidades ali. E quando jogou naquela função foi bem. Aí ele coloca o Martínez na esquerda, que não vai bem ali, todo torto, todo ruim, todo horrível, e o Bidon na direita, que também estava uma partida péssima.
e o Ranieri na frente da zaga e o Garro atrás dos dois atacantes. Esse foi o esquema, né, utilizado pelo técnico Dorival Júnior e a linha de 4. O jogo foi horroroso, mas a vitória é o que importa. O Corinthians conseguiu os 3 pontos, que valem 12 hoje. O Corinthians conquistou uma vitória que era muito importante, que não podia deixar escapar. No segundo tempo, as mudanças que resultaram na vitória do Corinthians. Tá? Vocês estão reclamando aí, o Dorival mexeu para ganhar o jogo. Ele coloca o Carrídio do lado direito no lugar do Bidon. E ele coloca o Maicon do lado esquerdo do Losango no lugar do Martínez. Cara, o time melhorou em qualidade técnica. Porque assim, você pode discutir que o Maicon, você pode falar que o Maicon é lento, que não tem velocidade, que é um morto, só que ele trata a bola com mais qualidade, com mais carinho do que o Martínez. A avaliação para o Carrillo ter sido vetado hoje para o banco de reservas é que ele não tem jogado o futebol que muitos, né, esperam. Enfim, ele tem estado abaixo nos treinos, como também nos jogos. Só que quando ele entra, ele também trata a bola melhor, né, do que o Bidon. Eu também acho que o Carrillo tem que ser titular do Corinthians. Eu também acho, porque ninguém dos volantes ali é melhor do que ele. Só que, cara, o Dorival deu um gelinho nele hoje. Ele pode voltar a ser titular no sábado? Pode voltar, quem sabe? Quem sabe pode voltar, porque o Bidon também não jogou nada, o Martínez também não jogou nada. E se ele treinar melhor? E se serviu a lição, ó, senta aí, porque eu posso te garantir uma coisa. O Dorival não chegou para ele e falou assim, ó, descansa que você vai jogar sábado. Até porque o Corinthians precisava do resultado hoje. O Corinthians não precisava não precisa só do resultado de sábado. O Corinthians precisava do resultado de hoje também, conseguiu. Então, o Dorival meteu um gelo nele, meteu ele no banco. Quem sabe ele acorde agora e demonstre mais vontade. Deixa eu falar uma coisa em relação ao Carrillo. Ele entrou, fez a jogada do gol, cruzou. Eu não quero tirar o mérito do Carrillo, mas muita gente falhou para a bola chegar para o Thales. Senão nem tinha chegado aquela bola. E deixa eu falar outra coisa. O Carrillo jogou 25 minutos. O problema do Carrillo nunca foi qualidade técnica. O problema do Carrillo é qualidade física e se cuidar. Sabe? Trabalhar com seriedade, se cuidar do corpo e desempenhar, treinar bem. O problema do Carrillo nunca foi qualidade técnica. Eu cheguei aqui a falar que o time do Corinthians é Carrillo mais 10. É Carrillo mais 10. É Carrillo mais 10. E espero que ele seja titular sábado. Só que eu acho que o gelo que o Dorival deu nele hoje era necessário. Era necessário. O Dorival não poupou nenhum jogador hoje. O Corinthians precisava vencer hoje. O Dorival sabe que se perdesse hoje, ele ia balançando se o Dorival perde o jogo hoje pro Ceará, ele vai balançando pro Clássico. E se perde o Clássico, ele é demitido, velho. A situação do Dorival não é boa, não. Ele sabia disso, ele queria a vitória hoje. O Carrillo não joga bola umas 20 partidas, velho. O Carrillo não joga bola desde o Campeonato Paulista. Ele largou. E todo mundo sabe lá dentro. E quando ele toma um gelo, aí ele entra e faz a jogada do gol. Agora fica uma discussão. O Carrillo, jogando desde o início, os 90 minutos, faria o que fez hoje? Eu pergunto para você que está me assistindo. Eu não estou sendo negativo, gente. Eu estou analisando o jogo. Eu estou analisando esse time do Corinthians. E agora eu vou meter um checkmate. Vai ser um checkmate agora, tá? No jogo contra o Red Bull Bragantino, em que o Carrillo foi titular, quantas vezes você viu uma jogada dessa que o Carrillo fez hoje? Não, eu queria que quem está me assistindo falasse isso. Nenhuma. Não existiu nenhuma jogada dessa do Carrillo no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque ele estava numa nhaca tremenda, inclusive nos treinos, porque eu tenho informação. Então, assim, ele não fez contra o Red Bull Bragantino e talvez não faria hoje. Ele jogou 25 minutos, quase 30 minutos do Carrillo. No segundo tempo, o adversário tá cansado. Cara, é outro futebol, velho. Pô, é outro Carrillo.
tá na nhaca até no treino. E nos jogos, todo corintiano tá vendo que a gente não tem visto aquele Carrillo que a gente conhece, que para mim foi o jogador mais importante taticamente do Corinthians na temporada passada, e taticamente mais importante que o Memphis. Agora, ele precisa colocar a cabeça no lugar. Ele precisa colocar a cabeça no lugar, se cuidar. Ele já é um jogador de mais acima dos 30. O jogador precisa do corpo. Vocês vão se recordar de vários jogadores que não eram gordos, mas que fisicamente estavam deixando a desejar. Agora, ele, na nhaca que ele estava, foi para a reserva. Entrou, cara, ajudou na marcação. Ele, 25 minutos, 30 minutos no segundo tempo, ele aguenta muito. Ele vai lá na frente, ele volta até ali perto da lateral para fechar, porque o Corinthians, no segundo tempo, jogou no 5-4-1. Depois que o Tchoca entrou no lugar do Maicon, o Corinthians passou a jogar no 5-4-1 com o Carrillo aberto na direita. Então ele não arriscou ir muito lá para cima de novo e ajudou aqui na defesa. E foi importante na jogada do gol. O Carrillo é maravilhoso, tecnicamente. Só que eu acho que ele precisava desse gelo hoje. Tomou o gelo, vamos ver se acorda, para quem sabe seja titular contra o São Paulo. Agora, a gente tem que entender uma coisa no Carrillo. Contra o São Paulo, a gente não vai ter o Mateuzinho. O Mateuzinho tem sido o Dorival. Ó, pega essa que eu tô falando. Vai se ligando em tudo que eu tô falando. O Dorival, quando tem o Carrillo no lado direito, jogando 90 ou 100 minutos, ele libera o Mateuzinho e deixa o Carrillo, porque ele sabe que o Carrillo não tá se arrastando. No jogo contra o São Paulo, não vai ter o Mateuzinho. O Léo Maná não é agudo para subir. Então a gente tem que escolher. Ou a gente tem um Carrillo inteiro para o segundo tempo, ou a gente pode ter um Carrillo meia boca nos 100 minutos. Ou a gente pode ter um Carrillo bem no primeiro tempo e no segundo tempo cair um pouco. Eu acredito que nós vamos ter que encarar essa realidade de que o Carrillo hoje não é jogador mais para 100 minutos, porque uma partida de futebol não tem mais 90 minutos. Uma partida de futebol, cara, é raridade que não seja 100 minutos hoje jogados. Então a gente tem que entender isso. Eu creio que ele vai de Félix Torres também, é verdade. Ele não vai de Maná, não, vocês têm razão. Né? Acho que ele não vai arriscar o jovem Maná. Pode até ser que ele coloque o Maná, mas eu acho que é mais Félix Torres na lateral direita e o Carrillo na frente. Então quem sabe hoje ele sentiu e se dedique, se cuide e volte a ser o Carrillo que a gente conhece, e principalmente para o jogo de sábado contra o São Paulo. Acho que é importante. O Carrillo merecia esse gelo, foi importante. Espero que volte a ser o Carrillo, porque não tem melhor que ele no meio campo. Ele e o Garro disputam a posição do melhor jogador de meio campo do Corinthians. E eu acho que num contexto geral, o Carrillo ainda foi mais importante que o Garro até hoje no Corinthians. Mas, né, a briga é boa ali entre os dois. E o Dorival também falou na coletiva que ele pediu 4 jogadores para o Fabinho, 4 reforços. O trabalho de um treinador passa por um detalhe como esse. Importante colocar ao nosso torcedor que quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, acertamos a necessidade de pelo menos 4 jogadores para acrescentar ao nosso trabalho. Isso foi definido lá atrás. Natural que tivemos muitas dificuldades por conta de todas essas mudanças em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que neste momento está à frente da equipe e procura desenvolver e dar sequência a essas possíveis contratações. Porém, elas ficaram um pouco paradas por conta desses problemas. Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes. Perdemos alguns pelo caminho por essa espera que tivemos que ter, mas temos que passar ao nosso torcedor a certeza do que vai acontecer. Espero que, em cima disso, partindo da nossa condição de esclarecer esse fato rapidamente, a manutenção do trabalho desses jovens que precisam de amadurecimento e é muito difícil tê-los em totais condições. No jogo anterior, tínhamos apenas 3 jogadores no banco e apenas um entrou num jogo que se desenhava muito difícil, como foi definido no último minuto. Enfim, ele falou que o torcedor tem que ter consciência. Esses são 4 nomes que ele pediu, por enquanto não recebeu nenhum. Vamos aguardar.